Fala galera, sejam bem-vindos ao Na Lição, o seu podcast de estudo semanal da Bíblia. Eu sou Marcel José e nós somos o S7 Play. Estamos aqui para abordar mais um tema interessante. Em todas as nossas temporadas, nós vamos trazer um tema do nosso guia de estudos para que a gente possa enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento acerca da Bíblia Sagrada, tendo como guia, a lição, para que a gente possa nos achegar um pouco mais a promessas, a conteúdos que vão mudar as nossas vidas. E antes de apresentar os nossos convidados aqui de hoje, de peso, eu gostaria de pedir um favor especial para você que tem nos acompanhado nos outros episódios. Eu vou pedir que você comente aqui embaixo, nos comentários, aí, as suas impressões sobre o conteúdo que a gente está procurando passar para vocês. E eu vou pedir a sua participação. Você é fundamental nesse projeto. Divulgue esse conteúdo, repasse o link desse vídeo para outras pessoas. E se você está também nos acompanhando em plataformas de podcast, repasse esse conteúdo aí para os seus amigos. Se você quiser saber e ter esse conteúdo em primeira mão, eu vou pedir que você faça uma coisa: baixe o nosso aplicativo nas melhores lojas aí, na Google Play para o Android ou na Apple Store para o iOS, para que você tenha esse conteúdo de maneira antecipada. Tá? Eu estou aqui com convidados especiais e também com a minha anfitriã, Cleide Mello. Vou pedir que ela se apresente um pouquinho e depois passe a palavra aí para os nossos convidados. Okay. Olá, meninos e meninas. Eu sou a Cleide Santos, Eu sou da equipe da Escola Sabatina, tenho uma paixão muito grande pela Escola Sabatina. Acho que eu comecei na Escola Sabatina quando eu era criança, trabalhando como professora dos primários. E é um lugar, a Escola Sabatina é um momento onde você compartilha aquilo que você aprendeu, a sua vivência, a sua experiência. É um lugar onde você tem voz dentro da igreja. Todo mundo, não importa a sua classe social, o seu nível de escolaridade, é um lugar que você pode falar com tranquilidade, abertamente, participar. Então, participe da Escola Sabatina. Eu tenho 2 filhas lindas, a Ludmila e a Beatriz. Eu sou professora aposentada. Aí, nesse período de aposentadoria, eu resolvi aprender a costurar, descobri que eu não tenho talento. Agora eu quero aprender francês. Mas importa a prática, né? Talvez, mas eu acho que eu não tenho talento para costura, não. Quero realizar ainda um sonho de aprender francês, O meu sonho é conhecer a França, não Paris, aquele lugar, mas conhecer mesmo os arredores ali. Bacana. Aí eu quero já chegar lá com o vocabulário, pelo menos com um pouquinho do vocabulário. E é um sonho que ainda tenho que conquistar, mas eu creio que eu vou. Então, eu já vou falar em francês. Pardon, Eu mudei o nome da Cleide aqui, Cleide Santos. Très bien. Não sei se é francês. É francês goiano. Vou apresentar aqui um cara super especial, Wagner Ribeiro. Fala um pouco sobre você aí. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês, pelo convite que a Cleide me fez. Meu nome é Wagner, sou casado com a Maria Helena, chefa, pai da Elizabeth. Sou servidor público. Meu hobby é ler. Amo ler, também cozinhar, falo francês e árabe, que é uma das minhas paixões também. Trabalho na área de reconhecimento e de apátridas, numa ONG. Eu tenho esse trabalho de voluntariado na área jurídica. Posso chamar de Wagner ou você prefere Vaguinho? Vaguinho. Beleza, Vaguinho. Eu amo a Escola Sabatina, porque eu acho que é a área mais democrática dentro da nossa igreja, porque onde todo mundo tem voz, sabe? Onde, independentemente de quem você tem como você se expor do seu dia a dia, das suas experiências, sem ser criticado. Todo mundo, para mim, ali há um nivelamento. Sim, a Escola Sabatina é um momento que a gente tem para realmente debater os temas ali como iguais. Todo mundo estuda o mesmo tema durante a semana. Uma informalidade. Eu sou um grande defensor da Escola Sabatina, porque eu tive 2 grandes professoras. Uma, a irmã Miriam, que para mim é um ponto de referência, e a outra também foi a Ivanete Rocha, que para mim, sabe, assim, eu falo sempre com o maior prazer, com a maior emoção delas, que tudo que eu gosto da Escola Sabatina eu aprendi com elas. E também uma pessoa que é inegável, que foi muito importante para mim, que foi o Moisés. Também foi um grande incentivador para que eu me tornasse professor de Escola Sabatina. Bacana. Fátima Paula. Isso. Fátima, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você, suas paixões, seus hobbies aí. Tá legal. Eu sou Fátima, Fátima Paula.
Sou casada com o Oswaldo de Paula, sou mãe da Thaís, do Gustavo, minhas 2 joias preciosas. Eu amo a Escola Sabatina. Eu amo a Escola Sabatina porque ela nos identifica como adventistas do 7º dia, né? É o que nos une, né? Nos une mundialmente. É onde a gente aprende tanta coisa bacana. Então, eu amo a Escola Sabatina, eu amo estudar. Eu me descobri professora da Escola Sabatina, é uma coisa que eu gosto de fazer na igreja. Então, assim, eu sou muito feliz fazendo parte desse movimento de Escola Sabatina. Bacana. Para aqueles que estão nos ouvindo e não estão muito habituados, né, assim, a nossa dinâmica, mas presencialmente aqui a gente, né, normalmente se divide em classes para que a gente possa estudar nosso guia de estudos, né, que a gente apresentou aqui, e abordar esse tema, né, em classes menores, né, ou seja, um grupo de pessoas ali, para que a gente possa debater isso durante a semana. Cleide, o que você está achando dessa lição, a lição sobre o livro dos Salmos? Assim, como é que isso tem falado para você? Olha, é uma experiência única, porque estamos acostumados a ler salmos, né? Geralmente o 93, o 91, 93, Salmo 23, 21, 22. E ninguém nunca parou assim para estudar os salmos como está fazendo agora, né? Pelo menos eu nunca tive essa oportunidade, é a primeira vez. Eu descobri muita coisa interessante no livro de Salmos, né? Os Salmos, ele está ali no meio da Bíblia, porque ele está ali, né? Pega desde a história, no início, e começa a ter salmos que levam você para o Apocalipse. Então, é muito interessante, está muito dinâmico, e é uma coisa assim, muito pessoal, né? Ele acaba sendo assim, uma experiência muito pessoal que está relatado nos Salmos. Bacana. Para a gente começar, eu vou pedir que a Cleide faça uma oração para a gente gente entre realmente no tema e possamos compartilhar tudo aquilo que a gente, né, veio aqui apresentar para as pessoas. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui reunidos para conversar sobre a Tua Palavra. Amém. Te pedimos que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, que também ilumine aquele que vai estar vendo esse programa, para que possa ser tocado e que a Tua Palavra, a Tua mensagem chegue a todos, que sejamos luz neste mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, o tema que a gente, né, vai acompanhar durante essa semana fala sobre um cântico ao Senhor em terra estranha. E nós temos sempre um texto base para que a gente possa começar a abordar o tema, e ele está lá, né, em Salmo 137, versículo 4. Na minha Bíblia, na minha versão, eu leio assim: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Ou seja, o salmista retrata aqui palavras, né, de Jesus. E tem uma pergunta, né? Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? O que esse verso fala a vocês? Que mensagem, né, de maneira introdutória, o que esse verso diz sobre Deus, sobre uma experiência religiosa, sobre o cuidado de Deus? O que esse verso fala para você? Bem, quando eu vi nesse tema, um cântico ao Senhor em terra estranha, eu fiquei pensando, depois lendo, estudando a lição, né, em meio ao sofrimento, né, como cantar? Como cantar se você está passando por algum momento difícil? E nós, de certa forma, nós estamos numa terra estranha, não é? Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra. Então, no decorrer da lição, a gente vai comentar muito sobre isso, né? Como nos expressar, como entoar cânticos, né? Mas o salmista vem retratando como nós, em meio ao sofrimento, como nós, em terra estranha, podemos cantar. E o mais interessante é que, para mim, essa terra estranha, ela não é um local físico, vamos supor, um país, um estado ou um município. A terra estranha, para mim, é qual é a sua percepção como você está naquele momento, emocional, Bacana, familiar. Porque cada um tem como... A terra pode ser também o nosso próprio coração. O nosso próprio coração. Né? Como coração que você está passando? Né? Muitas vezes você pode estar numa terra estranha, mas você pode estar bem. Mas e você dentro? Bem, vamos supor, financeiramente, né? Numa casa bacana. Mas e a sua comunhão? Porque todos nós aqui, independente, nós somos passageiros. Nós somos andarilho aqui nessa terra. A terra estranha, quando você for ver, ela retrata muito mais também a questão emocional e psicológica do salmista.
não é somente dele estar em local, numa terra estrangeira. Você pode ver que são situações que ele está passando. Entendeu? De desespero, dele ver uma outra pessoa melhor do que ele, crescendo, e ele, poxa, eu te louvo, eu faço tudo o que o Senhor me pede, mas aquela pessoa que te maltrata, que te não reconhece, ele está melhor do que eu. Cleide, interessante que a gente vê aqui, né? Eu acho que talvez essa pergunta ela é muito importante nos nossos dias, porque ao abrir os jornais, a gente tem a impressão de que as coisas, em certo sentido, não ficam melhores, né? Para algumas pessoas, né? Em alguns lugares. O mundo se torna cada vez mais uma terra estranha para os seus próprios habitantes, né? Seja do ponto de vista ecológico, seja do ponto de vista social, né? Moral. Então, o que a gente nota ao abrir o noticiário é que essa pergunta é muito pertinente e importante para os dias de hoje. E eu acho que, e aí eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso também, né? Como a Bíblia ela tem esse poder de transcender e de ser tão atual, ao passo que foi escrita lá atrás, né? Um salmo, né? A minha avó ela costumava dizer assim, né? Passa-se o tempo, mas a história é sempre a mesma, porque o homem sempre faz as mesmas coisas, sempre comete os mesmos erros. E é uma realidade. A gente percebe na história bíblica que o que acontecia no passado é a mesma situação, as mesmas coisas que acontecem hoje. Talvez hoje seja mais divulgado, né, porque nós temos as mídias sociais, a internet, e naquele tempo demorava mais para chegar de um lugar para o outro. Hoje chega bem mais rápido, né, as informações. Mas por que é atual? Porque é a mesma história, é o mesmo sentimento, é os mesmos sofrimentos, é a mesma necessidade que o ser humano tem. Necessidade de um Deus. Então, essa terra estranha ela pode ser o meu coração, pode ser a minha emoção, pode ser física e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você chega de um estado para o outro, você primeiro tem que se habituar, você fica perdido, né? Onde tem uma farmácia, onde tem um mercado, como é que eu faço para pegar o ônibus, para onde eu vou? Se você vai para outro país, ainda é pior ainda, né? Sim, a língua, né? A gente estava falando né? aqui, a língua é uma barreira. Já a minha filha dizia assim para mim que eu reconheci um brasileiro a quilômetros da Argentina, né? Aí a pessoa falava e dizia, olha, brasileiro. E a menina, mamãe escuta o português do Brasil a quilômetros, porque você sente falta, né, do seu idioma, terra, né? Da sua terra. De algo familiar ali, né? E a gente está numa terra estranha, não é? Nós não somos desse mundo, né? Eu acho que sim. E aí talvez venha também suscita para a gente outra coisa. Como ter fé em uma terra estranha? Porque é isso que o Salmo traz, né? A Fátima abordou aqui, eu gostaria de pegar esse gancho que ela colocou, né? Como cantar? Cantar é um ato de alegria. Cantar é um ato talvez para o salmista aqui é um ato de resistência. Né? Ele está cantando porque talvez não resta outra coisa para acalentar o coração, senão a canção. Mas, né, como cantar, como ter fé em um mundo que parece tão mal? Como vocês responderiam isso? Como é que vocês veem isso na própria vida de vocês? Eu ouvi uma frase numa lição passada que dizia assim, eu vou ler aqui: não duvide na escuridão o que Deus te mostrou na luz. Nossa, lindo isso, hein? Profundo. Né? Então, não duvides na escuridão o que Deus te mostrou na luz. Na luz. Então, você precisa desenvolver essa fé, porque dias maus vão vir para todos nós. Importante. Dificuldades vão vir para todos nós. E nós precisamos, em tempos de paz, em tempos de luz, procurar alimentar bem. Absorver a nossa alma. Absorver. Porque lá na frente nós vamos dizer igual ao salmista: Senhor, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí você logo se responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu acho que assim, aí você colocou também outra coisa que é importante para a gente, né? Se a gente não tiver aprendido essa canção, que canção cantaremos? Mas tem um outro versículo que fala assim: em tudo dei graças a Deus. É muito fácil nós lermos esse texto quando está na bonança. Sim. Mas como o salmista vem aqui, quem agradece pelo câncer, pelo desemprego, pela falta de alguma coisa? Só que quando você lê o Salmo 22, aí depois você lê o Salmo 23, o salmista ele reconhece que independentemente da situação, Deus esteve presente. Deus, muitas vezes, ele não se manifesta, porque ele não é obrigado a se manifestar para satisfazer a nossa vontade.
mas Ele está lá. Mesmo que a gente não veja, não o ouça, não perceba, mas Ele está lá. Aí, igual a Fátima falou, depois nós vamos observar que o tempo todo Deus nos cuidou, nos protegeu. Porque muitas vezes você é obrigado a passar por aquilo, e tem acho que umas 2 lições passadas que falava sobre o quê? De que você tem que ser o quê? Transformado, para que você perceba isso. Se você não for transformado, você não vai perceber o que o salmista fez. Aqui na lição, fala bem assim: Deus ouvirá nossas preocupações com alegria se o consultarmos com fé e humildade. Então, a gente, mesmo diante das nossas dificuldades, como cantar em terra estranha, nós devemos nos aproximar de Deus com fé e com humildade. A fé é aquelas... Porque o salmista, ele usa palavras fortes, tem hora, né? Deus só não vai me ouvir? Onde é que o senhor está? Né? Não é? Ele Por que questiona, me desamparastes? Por que me Apressa de me socorrer. Pois é, ele diz isso, né? Eu estou à beira da morte, né? Então, assim, a gente precisa se aproximar do nosso Senhor com fé e humildade. Interessante da lição também, né, desse contexto, é que o salmista, ele tem uma intimidade tão grande com Deus que ele fala com tamanha liberdade. Ou seja, eu só falo assim com liberdade para alguém que eu tenho intimidade. Então, ele desenvolveu essa intimidade com Deus. E quando eu era criança mesmo, né, na igreja, a gente, reverência era total. Na hora do culto, só podia ouvir o barulho da folha da Bíblia passando. Nenhum barulhinho a mais que isso. E aí a gente aprende, né? Orar é abrir o coração a Deus. Mas a gente conhece um Deus que dá medo, né? Uma reverência que às vezes transmite um medo para você. Aí eu fico pensando, como é que a gente vai orar? Eu tenho que ter um vocabulário técnico para orar? Né? Tem gente que fala assim, eu oro do meu jeito. Por que que ele diz isso? Porque passou a vida inteira sendo ali doutrinado que para falar com Deus era uma reverência e que ele tinha que ter. Então, Deus não está preocupado com as minhas palavras. É claro que eu preciso demonstrar respeito. Né? Eu não vou falar com Deus de qualquer forma. Eu não falo com as pessoas de qualquer forma. Por que eu vou falar com Deus? Mas é abrir mesmo o meu coração. Às vezes a pessoa teve um dia horrível. Aí ele chega em casa e fala assim, Senhor, obrigado pelo dia. Por que é obrigado pelo dia? Porque ele foi doutrinado só para agradecer. Ele não pode falar, olha, Senhor, o dia foi péssimo, foi horrível, passei por isso. Então, a gente não tem essa liberdade, e é um essa perigo intimidade. também das nossas orações ficarem automáticas a ponto de que a gente realmente não compartilhe com Deus aquilo que de fato está passando no nosso coração, na nossa vida, né? Eu acho que intimidade e fé, ela passa por isso. É por isso que muitas vezes os pregadores chegam e falam assim, ninguém diz amém quando está pregando. Por quê? Porque muitas vezes falta essa intimidade de você reconhecer que Deus, além de ser Deus, Ele está ali para te ouvir. Não aquela coisa, eu agradeço a Deus pelo dia. Mas tá, como que foi seu dia? Conta para mim, meu filho, né? Conta para mim. Eu já sei, mas eu quero te ouvir. Foi isso que o salmista falou assim, eu me alegro. Deus se alegra quando nos ouve. Entendeu? A gente passa o dia todo no trabalho. Chega em casa, você olha para os filhos e pergunta, como foi o seu dia? A mesma coisa é a gente com Deus, né? Quando chega no final, Ele quer saber como é que foi o meu dia. E eu tenho que reportar para Ele como foi o meu dia, como é que eu estou me sentindo depois de tudo que eu passei. E o salmista, ele fala, ele expressa as suas necessidades, o seu medo, a sua angústia, mas ele faz isso com carinho, sabe? Com uma forma verdadeira, honesta. Até porque ele entende que Deus, ele sonda os nossos corações. Ele sabe a intenção. Ele sabe a intenção de cada palavra. Então, isso é muito importante, a gente manter essa comunhão. Porque essa comunhão com Deus é que vai fazer a diferença quando a gente estiver numa terra estranha, seja geográfica ou emocional, ou espiritual, não importa o contexto dessa terra estranha. Eu quero levar vocês aqui para um aspecto, né? Esses salmos que nós vamos estudar aqui no nosso guia de estudos essa semana, ele traz uma situação de injustiça, uma situação em que o salmista, por exemplo, né, no Salmo 74, ele dirige esse salmo a Deus e fala, lembra-te do povo que adquiristes em tempos passados, da tribo da tua herança que o Senhor resgatou do Monte Sião onde habitastes. Volta os teus passos para aquelas ruínas, ou seja, lembra da gente. Ou seja, a situação, a gente tem claramente alguns elementos. O povo de Deus em ruínas. E eles pedindo a intervenção de Deus, né? E
um dos salmos, o 74, que nós lemos aqui, que vai ser alvo do nosso estudo, ele coloca em xeque um pouco do caráter de Deus. Será que o Senhor não vai se lembrar? Né? Estamos passando por um momento difícil. É como se houvesse uma cobrança do salmista em relação a Deus. E assim, como vocês enxergam isso? Porque nós, como cristãos, somos chamados a representar. Nós representamos Deus para outras pessoas, para essa terra estranha aí. E como é que assim, isso? Como é que isso se junta tudo? O fato de sermos representantes de Deus e das nossas próprias ações, às vezes, comprometerem o caráter de Deus. Tem uma parte assim do capítulo 79:8 que eu achei muito interessante, que ele pede para Deus não levar em consideração o que os seus ancestrais fizeram. Feito, né? Porque existia naquela época, falava assim, aquela pessoa está assim porque o pai pecou. Levar aquela coisa genética, aquela carga genética para as gerações vindouras. E o salmista pede para que Deus não leve isso em consideração, os erros passados. Porque se ele levasse em consideração, o salmista fala assim, poxa, então o Senhor nunca vai nos abençoar. Que o Senhor entenda que é uma nova geração que precisa da sua misericórdia, precisa das suas bênçãos. É tanto que eu coloquei, foi a parte-chave do capítulo 79. Sim. Falei assim, não leve em consideração, porque isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente acha, né, que eu não sou abençoado porque eu fiz algo de errado lá atrás. Não, você não pediu perdão, Deus não perdoou, não é? Lógico que você vai sofrer as consequências, mas não é uma coisa de eterno, que é para toda a vida, né? Mas aí, Vaguinho, quando ele diz, né, quando ele pede para Deus não lembrar, ele está também reconhecendo que eles erraram. Que eles erraram. Houve um erro, reconhecendo, né? Houve um erro. Então, quando ele pede para Deus não se lembrar, ele está dizendo assim, eu errei. Ele está assumindo ali que ele errou. E a gente tem uma tendência, às vezes, de não querer assumir, né? Tudo culpa do inimigo, né? Uma vez eu estava falando, eu falei, foi até fácil, mas na classe ela falou bem assim, mas não pode ser tudo culpa do inimigo. Onde está a nossa responsabilidade? Exatamente. Como seres morais, a gente tem responsabilidade. A gente terceiriza. E outra coisa, a gente não tem que ficar preocupado em defender o caráter de Deus. Isso, esse é um ponto importante. Por que você acha, Porque Fátima? não tem que ficar defendendo o caráter Nós de não Deus. somos Deus é advogados Deus. de Deus, né? Nós não somos. Nós somos o quê? Nós somos filhos. Nós somos filhos desse Deus. Nós devemos representar o caráter dele. Porque diante da situação crítica que às vezes nós estamos passando, seja porque merecemos ou porque não merecemos, nós devemos fazer igual Jó. Eu vou adorar. Sim. Fazer igual os meninos lá na fornalha. Fica sabendo, ó rei, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, tudo bem. Ótimo. Mas se não, não dobraremos os joelhos. Então, a gente tem que entender que a gente não tem que estar aqui para defender o caráter de Deus. Mas devemos ser representantes desse Deus. Esse é um ponto, eu acho que para mim ficou bem marcado aqui. Nós não somos advogados de Deus, mas somos testemunhas. E tudo aquilo que a gente faz enquanto testemunha, né, o próprio nome já diz, ou testemunha a favor ou não, ou contra né, esse Deus que é santo. Mas há um aspecto porque o salmista chama a intervenção de Deus, ou seja, nós somos herança de Deus. E a despeito do mal que estamos vivendo, ele vai intervir. Ele tem o poder de intervir. E é esse o clamor que é repassado, né? E a gente precisa ter isso em mente. O Senhor vai intervir. A gente não pode duvidar disso. E aí, dentro dessa temática também tem um outro ponto que eu acho que é tão atual e, assim, chega a ser atemporal, porque filósofos, né, da antiguidade debatiam muito, né, a questão de que o fato de que estamos com Deus não nos exime de sofrimento. Como é que vocês enxergam isso? Ou seja, à beira da morte, nós temos salmos que estudaremos essa semana, à beira da morte, o salmista pedindo, né, o socorro de Deus, mas ele estava à beira da morte. Ser de Deus nos isenta de sofrimento? Não, de maneira nenhuma. A minha mãe, ela teve um câncer, né? Câncer de mama, que depois deu metástase. E ela faleceu por causa disso. Mas todo o período que ela passou doente, ela tinha uma preocupação imensa de que a gente não atribuísse a Deus o sofrimento que ela estava passando. Enquanto ela teve forças, ela trabalhou com a gente essa questão. E ela preparou o funeral dela, ela organizou o funeral dela, escolheu a música, o que seria cantado, quem ia cantar, de forma que a pessoa saísse lá do cemitério
alegre. Ela talvez não saia de lá alegre, mas saia confortado. Era a expressão dela. Eu quero que as pessoas saiam de lá confortados. E ela exigiu assim, né? Não quero ser velada na igreja, porque eu não quero que vocês cheguem na igreja e tenham aquela sensação de me ver no caixão e desistam de ir para a igreja, porque eu vou descansar no Senhor, mas vocês continuam. Eu quero encontrar com vocês no céu. Então, ela tinha uma preocupação imensa de que as pessoas ao redor dela não transferissem para Deus, não tivessem raiva de Deus pelo sofrimento que ela estava passando. Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, né? Deus, enquanto estamos nesse mundo, né? Deus não é o guardião das coisas que nos fazem bem. Deus não é um mordomo celestial que está ali para atender os desejos e eximir a gente de sofrimento. Porque há um pano de fundo que a gente, né, vai entrar aqui também, maior do que isso, né? Ou seja, nós estamos num mundo de injustiças. E, eventualmente, pessoas boas passam por coisas ruins, né? E pessoas ruins têm benesses, né? Mas a questão do sofrimento, especialmente para quem, né, é fiel, ela é uma questão que o salmista também debate, né? E as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a face da terra, né? Todo mundo que está aqui é beneficiado com essas maravilhas que são renovadas todos os dias. E quem de nós nunca se injustiçado, abandonados, né? Sozinhos, desesperançados, né? Quantos de nós já não nos sentimos assim? Mas quantos de nós também não temos experiências maravilhosas com esse Deus? A gente não pode se esquecer. Sim, sim. E o mais interessante é que toda vez, no momento certo, Deus envia o socorro. Não é no nosso tempo. Muitas vezes a gente quer que uma pessoa seja curada, que ela saia daquele sofrimento, mas Deus sabe o tempo, porque muitas vezes a pessoa ela tem que ser moldada, toda aquela família igual a sua mãe, para quê? Para que muitas vezes a mãe dela teve a preocupação de quê? De que as filhas e os filhos não perdessem a vida eterna. Porque ela falava assim, eu estou descansando. Porque o cristão ele descansa. A gente vai passar, porque a morte é a única coisa, a certeza que nós temos. A gente não sabe a hora, mas sofrimento também nós vamos passar individual. A gente não pode mensurar o sofrimento de cada um. O meu é pior, não. É individual, é personalíssimo. Cada um sabe a dor que o sofrimento traz. Mas se você tem aquela intimidade com Deus, você passa de uma forma diferente. E o salmista era vivo nisso nele, né? Você vê que ele sabia, mas o desespero dele era grande. Agora imagina nós. Não, e o salmista, ele clamava, ele perguntava, mas ele mesmo respondia, né? Ele tinha certeza, confiança de que Deus estava ouvindo. E o interessante, né, que eu chamo assim, muito a atenção, é que ele dizia assim, né? Lembrou dos antepassados, né? Tem um salmo que diz, os meus olhos não viram, os meus ouvidos não viram, mas os meus antepassados viveram. Então, a experiência que a gente tem, que a gente passa para você trocar aquilo com o outro, para você fortalecer o outro, também é uma bênção na vida da gente, né? É bom você ter alguém, né? Uma coisa foi o que Moisés passou, Ana passou, mas é diferente do que a Fátima passou. A experiência da Fátima, para mim, é muito mais real, é mais viva do que a experiência até do que está na Bíblia. Eu sei que foi verdade, mas a dela, meus olhos viram. Eu a vi. Então, as experiências que nós temos com Deus, elas são fundamentais para que a gente possa levar outros a conhecer o nosso Deus. Eu me lembro que eu morava na casa do meu sogro, né? Quando eu casei, passei 17 anos na casa do meu sogro, e aí a gente estava fazendo a nossa casa, né? E a gente passou quase 4 anos construindo. Com maior dificuldade e tudo, e já bem no finalzinho, eu me lembro que eu estava descendo ali na 5, mas eu queria muito mudar, eu queria demais ir para minha casa. Só que o meu coração estava dilacerado, porque parece que não acontecia. Sabe, eu estava assim muito mal mesmo, sabe, com uma tristeza imensa no coração, porque eu já não aguentava mais ficar. Eu queria ir para minha casa. Meu sogro maravilhoso, minhas cunhadas, eu não tenho o que reclamar. Mas a minha situação ali era muito ruim, um barraco ruim, cheio, sabe, de buraco. Meu pai era um terror. Então, e minha casa já estava mais ou menos, né, dava para mudar e tudo.
E eu me lembro que nesse dia, eu descendo com um coração muito dolorido, muito pesaroso, eu orei: Senhor, eu não estou mais aguentando, eu quero muito ir para minha casa. Senhor, me dá pelo menos paz, porque meu coração estava assim, dilacerado. E quando eu acabei aquela oração, passados poucos minutos, meu coração sossegou, sabe? Não mudou a situação, ainda demorou um pouco para mudar. Mas o que mudou foi você. Pois é, me trouxe paz. Porque às vezes você está mesmo desesperado, você está angustiado. Aí o Senhor vem e te dá um refrigério. Conversa com um amigo, né? A gente conversa com um amigo e acalma o coração. Isso é oração, é conversar com Deus, né? Acalmar o nosso coração. Porque quando você passa para Ele a sua angústia, o seu sofrimento, Ele tem o poder de acalmar você. Ele tem o tempo certo para fazer as coisas acontecerem, mas Ele te acalma. Justamente, é isso mesmo, Cleidinha. Ele tem um tempo certo. E eu entendo também que o sofrimento é pedagógico para a gente também, é importante. Faz parte do seu crescimento. Talvez na bonança, você talvez levaria a sua religião um pouco mais descansada, né? Quando acontece uma coisa, você já... Eu acho que esses start é aquilo. Não se esquecer na escuridão aquilo que Deus te mostrou na luz. A gente tem que ter isso em mente. O salmista, ele, né, traz uma pergunta, e eu acho que é a pergunta que todos aqueles que estão passando por situações difíceis, uma vez já fizeram ou a farão. Onde está Deus no sofrimento, né? E a Fátima colocou um ponto aqui, eu acho que eu gostaria de explorar ele também. O Deus não pode ser tentado pelo mal, mas ele intervém quando o mal acontece, né? Quando a Bíblia fala que todas as coisas contribuem, não está falando que Deus vai mandar o mal, mas no meio da crise, Ele vai te ajudar. Deus não manda a crise, mas Ele manda a resposta para a crise. E eu acho que isso é importante, porque o salmista também, em certo sentido, ele, né, no Salmo 42, eu acho que é muito peculiar a forma com que ele indaga, né? Ele fala, né, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzido à procissão à casa de Deus. Né? E ele fala, né, minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Quantas pessoas, né, não choram à noite, né? O travesseiro é a única testemunha do sofrimento silencioso que elas passam. E assim como o salmista também, a gente tem respostas à luz da Bíblia, que é um Deus que intervém, é um Deus que ajuda. Tanto que ele termina esse salmo, né, o Salmo 42, pedindo para que a gente ponha a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ao mesmo tempo que ele pergunta onde está Deus, ele também traz uma resposta, uma saída. Põe a sua esperança em Deus. Como é que vocês enxergam isso? Essa pergunta? É uma pergunta que muitas vezes eu me faço, principalmente na área onde eu trabalho, né? Que você tem que entender que muitas vezes, aonde está Deus? E eu estava falando aqui que a Madre Teresa de Calcutá fala que a gente tem que ser a última porta. Muitas vezes, Deus, você é representante, você é testemunha. E muitas vezes a pessoa vai buscar Deus através da sua conduta, quando muitas vezes ela precisa de um ombro amigo, de uma ajuda, e ela nunca sabe onde encontrar na Bíblia, mas ela, poxa, eu vou lá no Marcel, porque eu sei que ele vai ter uma palavra amiga para me ajudar, para me socorrer, ele vai poder me ajudar de alguma forma. E nós sabemos hoje que um mal do século, que é a depressão, muitas vezes nos locais onde a gente trabalha, tem pessoas que são depressivas. Tem pessoas que sofrem, né? Que sofrem, igual você falou, angustiada, sozinha. Aí, poxa, ela sabe que a Fátima pode socorrer. E a Fátima vai mostrar para ela onde está Deus. Porque é muito fácil a gente falar porque a gente conhece. Mas dentro da nossa própria igreja, tem pessoas que conhecem a Deus, mas perguntam assim, onde você está? Que o Senhor me desamparou porque eu não tenho um trabalho. Eu não tenho nada. Como é que a própria pessoa que tem essa vivência da religião adventista, muitas vezes ele conhece, mas muitas vezes ele também faz essa pergunta. E a gente tem que tomar cuidado, enquanto testemunha de Cristo, testemunha de Deus, nós cristãos não sermos tão lamentosos, né? Ai, por que Deus fez isso? Aí chega no trabalho, ai, minha vida, ai, minha vida. Só lamento, é isso? Só lamento. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A gratidão também é um bom remédio, né? Bom remédio. E outra coisa, Deus vai intervir, não se preocupe. Deus vai, ora, clame ao Senhor, porque se Ele, como disse Cleide na lição
umas semanas atrás na classe, ela falou assim, eu já estava cansada, eu não queria mais ouvir o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, não, eu quero ver aonde está o Deus da Cleide. E ela viu o Deus da Cleide, não foi, Cleidinha? Pois é, então a gente precisa confiar nesse Deus. E agora é lendo, é estudando, é reconhecendo, é entendendo que o Deus tem um tempo dele, que até no silêncio de Deus é uma resposta. A gente precisa ter isso em mente. Aprender a ter essa resiliência, né? Exato, talvez seja interpretar o silêncio de Deus, né? Ter essa resiliência. Porque não é o momento certo para você, para que seja manifestado o poder de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pedem e Deus ouve, mas muitas vezes não sai do jeito que você quer. Não, e a gente vê esses pregadores comentando que se a gente pudesse ver o futuro, a gente ia traçar o mesmo caminho que Deus traçou para a gente. É difícil enxergar quando você está num ponto só e não vê todo o quadro, mas na tapeçaria de Deus, os pontos estão sendo colocados de maneira correta. Mesmo quando somos nós, né, que provocamos, que trazemos essas consequências negativas. Porque a gente acha que tem essa teologia agora, né, da prosperidade. Então, se você confia em Deus, você tem fé, você vai ficar doente, vai ficar desempregado, você tem que ser rico, você tem que ser sempre abençoado. E não é assim. Eu não me lembro onde foi que eu li, mas aquele verso, né? Não é que todas as coisas contribuem, é Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Cleidinha, e tem um detalhe, assim, que eu fico assim... Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade para desenvolver esse amor pelo Senhor. Que até as provações, Ele te dá numa determinada medida, aquela que você vai dar conta. Que você pode suportar. Que você pode suportar. Deus não vai mandar nada para você que você não dê conta. E assim, e é importante, nos Salmos a gente está identificando que quem nos escolheu foi Deus. Não foi nós que escolhemos nosso Deus. Foi Ele que nos amou. Ele nos foi separou. Ele que nos amou primeiro. E quando você vê a mitologia, né, esses deuses aí, a gente precisa agradar a eles, né? Eles são meio egoístas, tem alguma coisa, não tem algumas coisas assim nos deuses? Nosso Deus não. Nosso Deus é diferente. Ele nos amou tanto que Ele veio. É um amor Eu acho que para encerrar aqui e encaminhar para um outro aspecto também, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Nesse pano de fundo, né, da história, em que pessoas boas sofrem, que o sofrimento é algo presente, né, é uma certeza que a gente tem. Ou seja, nós vivemos um mundo injusto. A questão não é se Deus é bom ou não, né? Os filósofos na antiguidade, Epicuro e outros gregos, isso eu acho que, né, é uma pergunta que vem lá do passado. Eles colocavam ou Deus é poderoso ou Deus é bondoso, ele não pode ser as duas coisas. Mas essa questão não se resolve simplesmente se Deus é poderoso e pode acabar com o mal, ou se ele é bondoso, né, e vai acabar com o mal, mas não é poderoso. A questão não é essa. A questão é que um dia Deus vai pôr fim ao mal. Não é uma questão se Deus pode ou não, né? Não é uma questão se Deus é bom ou se ele é poderoso. A questão é que um dia o mal vai acabar. É uma certeza. Um dia, né? Então a gente precisa esperar e confiar nesse Deus. Mas é um aspecto que talvez deixe o cristão um pouco angustiado. Deixava o salmista também angustiado. Nós lemos, por exemplo, no Salmo 37, pessoas ímpias prosperando. Ele fala, não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Não é tão fácil assim, não é tão simples, né? Nós olhamos para o mundo e percebemos que pessoas que cometem injustiças, né, não têm ali de imediato né, o seu castigo, né? Ou a gente olha, muito pior, prosperam. Nada, né? Parece que está cada dia melhor, né? Você olha assim e fica até com raiva, né? Poxa vida, mas parece que cada dia a pessoa está melhor. Gente, o pecado é um estranho, intruso na criação de Deus. A gente não pode esquecer disso. O pecado entrou para destruir. O pecado entrou para matar, para roubar. O diabo anda ao nosso derredor procurando uma forma de nos tragar. A gente não pode perder isso de vista, sabe? Porque é o pecado. Deus vai destruir o pecado. Lá em Mateus 25, diz que o fogo que está reservado é para o diabo e seus anjos, não é para os filhos de Deus. Mas quando eu escolho isso, né? O Salmo 73 também, o salmista diz que ele entrou no santuário e viu o fim dos ímpios. Nós
podemos ir para Apocalipse 20 e entender qual é o fim dos ímpios. E a gente também tem que entender a temporalidade disso tudo. Porque eles podem, né, se alegrar, se regozijar diante da maldade, mas a gente sabe qual é o fim dele. Você pode perceber que geralmente essas pessoas, eles são cercados de tragédias, de angústias. Em todo o seu círculo de vivência, de convivência, você pode ver que o fim deles é sempre em torno de uma tragédia. E, Vaguinho, é interessante que o salmista fala assim, mas ele só não está vendo que eles estão afrontando o Senhor? Ele não questiona isso? Ele mostra, né? Como se Deus não soubesse, não estivesse vendo e observando. E normalmente as pessoas que são ímpias, elas afrontam Deus. Elas desdenham, zombam do nosso Deus. Sabe? E isso é tão interessante que a gente vê no nosso dia a dia de trabalho. Que as pessoas perguntam, onde está teu Deus? Porque eu já sofri um processo administrativo porque ser cristão. Eu falei assim, não se preocupa. Eu falei assim, por quê? Não se preocupe. Por quê? Porque a minha causa, nunca se esqueça, quem defende não sou eu. É o leão da tribo de Judá. Então, se você é justo e correto, você não tem o que temer. Porque eles podem, né, fazer todo o laço, aquela coisa toda, eles podem se regozijar, mas uma hora, igual a minha esposa fala, a fatura vem para eles. A conta chega, né? A conta chega. E geralmente eles não estão preparados para a fatura, mas nós estamos. Porque, Senhor, o que o Senhor decidir, eu aceito. E é interessante, assim, que a questão do mal, e algo também que devemos trazer, nós não somos advogados de Deus e também não somos justiceiros. Quem faz justiça? E onde é feito justiça? O salmista, lá no Salmo 73, né, ele traz, né, e em outros versos, né, que a gente vai ler também durante a semana, que toda vez que o salmista pede a intervenção, né, é dito que a gente é levado para um lugar, no santuário. Né? Deus está no seu santo templo, no santuário. Então Deus faz justiça do santuário, porque o santuário para Israel, né, antigo, era a representação do sacrifício, mas uma vez por ano, né, havia algo especial ali também, né? Era o dia do juízo. Ou seja, o mesmo santuário em que há expiação, em que há perdão de pecados, há também justiça, que é feita por Deus. É importante a gente lembrar isso, porque o salmista remete a gente aos ímpios, mas ele leva a nossa visão para um lugar. Porque a justiça tem que vir de Deus. A gente não pode, igual você falou, dar uma de justiceiros, né? Porque se... Agora você até imagina, nós estamos passando por um processo de sermões sobre da igreja, como que você se comportar. Agora se imagina se fosse no tempo de Israel, que era fulminado. Que a justiça era imediata. Né? Eu até falava assim, eu até brinco com a Maria e com a Elizabeth. Você estava aqui do lado, daqui a pouco, cadê a pessoa? Já foi fulminada. Se nós agíssemos como Deus agia no Antigo Egito. Por isso que eu acho que responde a pergunta também, até quando esse sofrimento vai durar? Até quando? Né? Deus sabe o tempo, porque Ele quer que todas as pessoas se arrependam. Eu acho que isso traz um conforto para a gente importante, porque mesmo diante de um mundo que há sofrimento cruel, que a gente se pergunta se Deus está agindo ou não. Onde está Ele? Um mundo de dúvidas, as pessoas põem em xeque, duvidam de Deus, né? E precisamos voltar os olhos para o templo, onde a ação acontece, onde Deus tem o controle e Ele é poderoso. Mas aqui o salmista, ele não perdia o tempo dele focando no problema. É claro que ele sentia, que ele falava e que ele apresentava a Deus, mas ele focava mesmo em quem podia resolver, era no que Deus havia feito. Era no que Deus podia fazer, no que Deus ia fazer. Era na certeza, na confiança desse Deus é que ele focava, ele gastava a energia dele focando no Deus, na confiança, no que Deus ia fazer, na certeza de que Deus ia agir no tempo certo. Ele não focava. Você vê que ele fala, mas ele muda ali o foco, ele não foca ali só no problema, ele foca em Deus, no que ele pode fazer. Ele só falava assim, o Senhor tirou o povo da terra do Egito, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, ele esmiuçava tudo o que Deus já tinha feito. Né? Falou assim, o Senhor pode. O Senhor pode. Eu sei que a única pessoa que pode resolver o meu problema é o Senhor. Humanamente eu não consigo. Está nas suas mãos. Será que a gente tem colocado realmente a questão
a nossa esperança no Senhor? Essa é uma pergunta. Será que a gente tem meditar? Será que a gente tem feito isso? Porque problemas têm vindo na vida e eles vão apertar. E cada dia vão aumentar. Outra coisa, hoje eu vejo que os nossos problemas são mais, né? Emprego é um problema com o filho, é um problema com o marido, é um problema no trabalho, né? É um problema com a dívida. Quando você tiver que ir para o negócio mesmo de fé, como é que eu acho que essa mordidão, quando você está muito morto, a gente vive num país que tem verdade religiosa, a gente não sofremos perseguição. Sofre perseguição da nossa fé. Professamos. Eu acho que aqui, pessoal, para a gente resumir, eu vou dar tudo é sobre fé. A gente precisa ter a nossa fé fortalecida. É um texto, eu gostaria de ir caminhando para o encerrando com ele também, né, de uma escritora conhecida, Ellen White. A fé é fortalecida entrar em conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias preciosas. A gente não deve ter a dúvida em relação às situações difíceis, porque se com Deus conseguirmos, né, e estivermos atentos a tirar lições preciosas, nós estaremos abastecidos. Nós seremos ricos, né? Ricos de uma riqueza que, né, a prata, o ouro, né, que a traça ela não corrói. O que eu falo então, é importante a gente fortalecer isso. O que eu falo lá em casa sempre para Elizabeth, que nós pais somos como Moisés. A gente não entra na terra prometida, mas a gente tenta preparar os nossos filhos para ela. E eu sempre falo para Elizabeth o seguinte, que a gente muitas vezes vai perder a salvação, não é por ter cometido um assassinato de 500 pessoas, não. É naquele detalhezinho que o inimigo vai tentar tirar a gente de ter a fé e a certeza em Cristo, de duvidar, principalmente nossos filhos que estão entrando na universidade, no campo do mercado de trabalho, você que é pai de criancinha, todo tempo ela vai ser testada a fé dela. Sabe, eu sempre falo, filha, é melhor você ouvir um não, mas você ter a certeza da salvação. Nunca negue a Cristo, porque é você ter fé, que o inimigo não vai te tentar naquelas coisas grandiosas, não, é naquele detalhezinho, Marcel, é que vai fazer a diferença de você testar a sua fé, sabe? É no detalhe, aquela coisa pequenininha que muitas vezes a gente acha não tem nada a ver, e aí o inimigo te pega. Pessoal, infelizmente a gente vai ficando por aqui, a gente gostaria de ter mais tempo para debater esse assunto, tá? Eu agradeço a sua participação e continue nos acompanhando aqui pelo S7 Play. Nós estaremos sempre a cada semana abordando um tema interessante. Nós vamos colocar aqui o link do nosso guia de estudos para que você acompanhe também e tire essas, né, mesmas lições que a gente tentou aqui passar no episódio de hoje. Se você não conferiu os episódios anteriores, eu vou indicar que você volte aí no aplicativo ou nas nossas redes sociais e acompanhe, porque os conteúdos estão imperdíveis. E vou pedir um favor especial. Compartilhe esse conteúdo. Esse conteúdo foi feito para você, para que você, como um embaixador nosso aqui, repasse para outras pessoas. Dê o seu like aí, se você gostou desse conteúdo. Compartilhe para outras pessoas. Nós agradecemos e ficamos por aqui. Obrigado.